porque eu estava pensando em ministrar uma palavra que eu vou ministrar aqui agora. Lá no Projeto Família nós estamos vivendo um ano da santificação. Que coisa tremenda. Eu fiquei pensando, alguns pastores amigos me ligaram e perguntaram assim: qual é a proclamação, Sandro, desse ano na tua igreja? Eu falei: não vai ser o ano do avanço, não vai ser o ano, da conquista, vai ser o ano da santificação. E aí Deus falava tremendamente no meu coração que nós estamos necessitados de um avivamento de santidade. E santidade é um estado, santificação é um processo. Então o Projeto Família entrou num processo de santificação. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E eu estava no monte orando e Deus falava assim tremendo no meu coração, aquele texto de Josué, quando ele diz o seguinte: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. E eu falava com Deus: Deus, eu quero ver maravilhas. Senhor, eu quero não viver baseado no que a crise está me mostrando, mas eu quero viver maravilhas. Ele falou então para mim assim: então viva o ano da santidade, da santificação, e você vai ver o que eu vou fazer. Queridos, e eu estou fazendo isso, nós estamos fazendo isso como igreja, não para ter conquistas exorbitantes, mas para nos parecermos mais com o Senhor, porque nós temos que nos parecer com Ele, Ele está voltando. Mas eu quero falar sobre perseverança, querido. Você trouxe a tua Bíblia aí? Eu sei que tem um horário de término aqui, daqui a pouco a gente vai terminar. Eu quero ministrar ao teu coração a palavra de Deus lá em Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Uma palavra linda que Deus colocou no meu coração quando eu me preparava, quando o apóstolo me convidou para ministrar essa palavra. Então eu queria ministrar sobre perseverança hoje, em o nome de Jesus. Quantos acharam aí? Diga aleluia. Amém? Você trouxe a tua Bíblia? Glória a Deus. Diz assim: aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o espremia de todos os lados. Repita comigo: uma multidão o espremia de todos os lados. E o texto vai dizer, sabe por que eles espremiam Jesus? Porque eles queriam ouvir a palavra. Vai chegar um tempo, querido, que nós vamos nos espremer para ouvir a palavra, porque a gente vai ter sede de Deus, a gente vai querer mais de Deus em nome de Jesus, amém? Versículo 2 diz assim: ele observou junto à beira do lago 2 barcos. Quantos barcos? Deixados ali pelos pescadores, que havendo desembarcado, cuidavam de lavar as redes. O que é que eles estavam fazendo? Estavam lavando as redes. E aí, querido, o texto continua dizendo: então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava o povo. Verso 4: assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas. Fale para o teu irmão: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Olha que coisa, aqui está a chave do texto. Todavia, confiando na tua palavra, eu lançarei as redes ao mar. Verso 6: assim procederam e pegaram uma enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo acenaram aos seus amigos do outro barco para que viesse ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, e a ponto de começarem a afundar. Repita comigo: a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afaste-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado. Verso 10: assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenha medo, a partir desse momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Jorge, querido. Que Deus abençoe assim a leitura da sua palavra. Há um tempo, querido, que nós estamos vivendo, um tempo que o mundo está em crise. Porém, há um tempo de perseverança. E se eu fosse dar um tema para essa palavra, seria a seguinte: lave suas redes, mas não vá embora. Fale para o teu irmão: lave tuas redes, mas não vá embora.
Porque Jesus ainda pode, Ele deve, Ele vai entrar no teu barco. Então, querido, o momento agora é de lavar as redes, mas não é um momento de desistência, é um momento de perseverança, porque como nós falamos aqui agora há pouco, a perseverança é a arma dos conquistadores. Deus não tem pacto com desistentes. Deus, Ele tem aliança com aqueles que perseveram. Amém ou não amém? Queridos, quando nós olhamos para essa palavra que nós acabamos de ler, nós nos identificamos com ela, porque muitas das vezes nós ficamos frustrados, porque aos nossos olhos não conseguimos ver o resultado que esperávamos. E aí, querido, com isso, o primeiro sentimento que nos acomete é o sentimento, querido, de fracasso, seguido com o sentimento de desistência. Quando eu olho, querido, para essa passagem que Jesus está ali comissionando os seus 12, chamando os seus 12, nós observamos aqui algo com a nossa vida. Muitas das vezes as coisas não saem como nós esperamos. Muitas das vezes a palavra do Senhor, a vontade do Senhor não está alinhada com a nossa vontade, não é do nosso jeito. Eu costumo falar lá na igreja que mais vale o não de Deus, porque o não de Deus muitas das vezes é melhor do que nós quebrarmos a cara lá na frente. Muito melhor às vezes é o silêncio de Deus. Eu costumo falar na igreja o seguinte: o silêncio de Deus é mais sábio do que o grito desesperado da nossa alma. Amém ou amém? Às vezes a nossa alma fica gritando e Deus está em silêncio. Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando. E aqui, querido, nós vemos nesse texto alguém, um perito em pesca. Seu nome era Simão, Pedrão, que estava passando por uma situação adversa. Um profissional da pesca que enfrenta uma noite frustrada por não conseguir atingir os seus objetivos. Seja sincero comigo aqui. Levante a mão quem aqui que já ficou frustrado por não alcançar seus objetivos. Glórias a Deus. Para mim era só eu. Mas é uma realidade. Quando nós muitas das vezes não alcançamos o nosso objetivo, nós ficamos frustrados. A frustração faz parte, querido. O problema é que tem gente desistindo por causa da frustração. A frustração, ela deve servir como plataforma para te impulsionar para um nível mais elevado. Não é momento de parar, não é momento de desistir, é momento de perseverar, porque eu quero falar mais uma vez para você: Deus, Ele não tem pacto com o desistente, Deus, Ele tem aliança com os perseverantes. Amados, e Pedro estava passando por essa situação. Ele estava passando por uma noite frustrante. E quando amanhece o dia, Pedro, ele estava lavando as redes. Ele estava fazendo o quê? E naquele momento, lavar a rede, ele estava indo para onde? Fala para o teu irmão, estava indo para casa. Estava lavando a rede, não pegou nada. Frustração. Então o que ele está fazendo? Eu vou embora, não peguei nada, estou saindo, tchau. Amado, e de repente, um jovem rabino, cujo nome Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, na inauguração do seu ministério, ele está passando e avista 2 barcos. Ele entra em um dos barcos, presta atenção, não é porque existe um monte de barco que Jesus está no barco, hein? Amém ou não amém? Você tem que estar no barco que Ele está presente, porque ali, por mais que exista a tempestade, Ele está presente, a tempestade vai se acalmar e vai se aquietar, em nome de Jesus. Jesus, então, querido, ele entra naquele barco, e ele pede a Simão o seguinte: eu tenho que pregar para essa multidão. Uma multidão espremia, e ele, depois de pregar para a multidão, ele fala para Simão o seguinte: olha, Simão, vá para onde as águas são mais profundas. Presta atenção, querido. Muitas das vezes você quer ter um resultado exponencial e você está pescando na beirada da praia. E Deus está falando: o perseverante não pesca na beirada da praia. O perseverante vai para onde as águas são mais profundas. Então fale para o teu irmão: esse é o tempo em que Deus vai nos levar para onde as águas são mais profundas. Fala com autoridade aí, querido. Esse é o tempo em que Deus vai nos levar para onde as águas são mais profundas. Ah, pastor, mas é o tempo de crise. Pastor, eu sei, querido, deixa eu falar algo para você. A crise, ela tem um sentido de ligar o alerta, ou ela tem um sentido de falar o seguinte: Deus vai te levantar para fazer o que ninguém está fazendo. E você vai ser resposta para muita gente nessa sociedade, em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Amados, e o texto vai dizer que ele obedece e ali ele lança a rede para o lado direito do barco. Você acabou de ler a palavra de Deus.
E daqui a pouco eles pescam uma grande quantidade de peixe, a ponto dos 2 barcos começarem a afundar. Eles chegam na praia, Pedro se sente indigno, ele se ajoelha diante do Senhor e ele fala o seguinte: Pedrão, fica tranquilo, pode largar tudo aí, porque a partir de hoje eu farei de você pescadores de vidas humanas. Ele poderia questionar e falar o seguinte: logo agora que a empresa está bombando, desculpe falar, eu falo isso lá na igreja. Tem gente que é assim dentro da igreja, querido, pede uma bênção ao Senhor, quando Deus abençoa, ele não quer saber mais de Jesus. Mas amado, escreve o que eu estou te falando, eu vou falar lá no final. O teu ofício não pode ser maior do que o teu chamado. Guarde isso em nome de Jesus Cristo. E aí, querido, Pedro larga tudo, e aí a gente aprende algumas coisas também muito importantes aqui. Eu não posso me delongar, e eu queria falar de algumas lições que nós podemos extrair desse texto. A primeira lição, querido, é que a frustração da pesca anterior não pode me fazer desistir da próxima pesca. Amém ou não amém? Então fale com autoridade para o teu irmão e fala assim: ó, a frustração da pesca anterior não pode te fazer desistir da próxima pesca. Ei, olhe para mim em nome de Jesus. A frustração da pesca anterior não pode te fazer desistir da próxima pesca. Meu amado, sempre vai ter frustração na tua vida. Imagine se você parar. Tem gente que está ligado no passado. Preste atenção que eu vou te falar. O passado, você não pode mudar o passado, mas o passado pode te mudar. Enquanto você estiver com a porta do teu passado aberta, Deus não vai abrir a porta do teu futuro. Então o que Deus está falando comigo e com você hoje é: a vida vai ser cheia de frustração, mas a frustração da pesca anterior não pode te fazer parar e determinar o sucesso da pesca futura. Temos que continuar. Fala para o teu irmão: temos que continuar. Fale com força: temos que continuar. Tem que perseverar. Amados, lavar a rede aqui é continuar. Lavar a rede aqui, querido, não significa desistência. Lavar a rede aqui, querido, não significa abandonar. Largar a rede aqui, querido, significa me preparar melhor. Estamos vivendo um tempo de crise, querido. É um tempo de lavar as redes, é um tempo de preparo. Eu falava isso lá na igreja: santidade, santificação, é tempo de preparo. Deus, Ele não vai realizar coisas grandes, milagrosas, maravilhosas sobre uma vida de quem não está preparado. É tempo de preparo. Eu nunca pesquei. Pastor Lúcio disse que ele era pescador, eu nunca vi. De vez em quando ele posta umas fotos em Arraial do Cabo, uma camisa que ele usa do João Marcos. E ele diz lá: pastor Santo, estou pescando. Fica atrás do barco lá, da pesca dos outros lá, para pegar peixe. Ou então ele compra. Ele é desse, eu sou amigo particular desse, eu conheço ele. Agora, amados, voltando para cá, deixa eu falar algo para você. Lavar as redes significa consertar. Muitas das vezes quando você vai para uma pescaria, eu não sou pescador, mas eu já fui, as redes se rompem, carrega lixo. Ei, deixa eu chamar a sua atenção aqui. Jesus está voltando. Ele está voltando por uma noiva purificada e adornada. Nós temos que nos purificar no nome de Jesus Cristo. Consertar a rede significa abandonar pecado, abandonar vício, abandonar aquilo que nos afasta de Deus, porque Ele tem algo grande, mas vai ser para a vida daqueles que se santificam. Se prepare, igreja. Dê um forte aplauso ao Senhor então aí. Tem que se preparar. Eu estava conversando com um pastor, e ele é lá de São Paulo. Ele virou para mim, nunca tinha visto ele. Ele falou assim para mim: pastor Sandro, qual é o seu maior desafio? Eu fiquei com aquilo, lembra, minha esposa? Eu fiquei com aquilo. Eu saí do almoço, eu falei: qual é o meu maior desafio? Na hora eu falei para ele que toda a minha equipe possa entender a visão que eu estou tentando passar para eles. E quando eu cheguei em casa, eu não estava satisfeito com aquilo. E aí Deus falava no meu coração assim: você mentiu para você mesmo. Você falou aquilo que não era para ser. Você escondeu o verdadeiro motivo. E aí eu cheguei em casa e Deus falou para mim assim: seu maior desafio é você mesmo. Eu era para ter respondido isso. Eu era para ter falado isso. Quando ele me perguntou qual é o seu maior desafio, eu tinha que ter falado para ele: eu sou o meu maior desafio.
Porque muitas das vezes sou eu que freio as promessas de Deus na minha vida. Muitas das vezes sou eu que não persevero quando tem que perseverar. Muitas das vezes sou eu que coloco um muro na minha frente. Então, querido, pare de olhar o outro como desafio. Pare de olhar as circunstâncias como desafio. Em nome de Jesus Cristo, vença a si mesmo como desafio, porque Deus fará coisas grandes na tua vida. Amém ou não amém? Nós somos os nossos maiores desafios. E nós temos que nos vencer, querido. E aí eu falei, Deus, verdade. Esse será para mim, se será para mim, será para a igreja. O ano da santificação. E eu falei, não, santidade é um estado, santificação é um processo. Então vamos entrar no processo de santificação. Vamos buscar a Deus, vamos nos parecer com Deus, vamos perseverar com Deus. Porque, querido, presta atenção. Tudo que nós recebemos de graça, e que foi tudo na nossa vida, foi uma coisa chamada salvação. O restante, a palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado à força. Então, querido, se ele é tomado à força, nós precisamos entender que a cada dia vamos matar um leão por dia. Estava conversando aqui com o apóstolo Wagner um pouquinho antes de começar. Ele estava falando dos desafios que ele enfrentou. Eu falando para ele dos desafios que eu enfrentei também. Não foram fáceis esses 2 anos que se passaram. Não têm sido fáceis, mas em nome de Jesus Cristo, eu não vou ficar pautado naquilo que aconteceu no passado. Eu vou chorar sim, eu vou viver um luto sim, mas eu vou prosseguir para o alvo. Então prossiga para o alvo, igreja. Esse é o tempo de perseverança. A primeira lição que eu aprendo aqui é que a frustração da pesca anterior não pode me fazer desistir da próxima pesca. 2020 foi um ano em que eu enfrentei tantos desafios. A pastora Bianca está aqui. Tantos líderes chegaram, pastor, não estou aguentando a prova, eu queria desistir. Falei, olha, se você desistir, você vai desistir por você, porque eu vou continuar. Eu tenho que continuar. E era líder disso, líder daquilo, líder de intercessão, líder de não sei o que lá, líder de casal. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou continuar. Se não der para voar, eu caminho. Se não der para caminhar, se não der para voar, eu corro. Se não der para correr, eu caminho. Se não der para caminhar, eu vou rastejando, mas eu vou chegar. E assim tem que ser na nossa vida, querido. Aprenda uma coisa, não sei porque eu estou falando isso. Muitas das vezes a pessoa pensa que elas são únicas. Sim, nós somos únicos diante de Deus, mas nós não somos os únicos. Entendeu? Somos únicos, mas não somos os únicos. O dia que você falar assim, eu não quero, já tem alguém capacitado da parte de Deus para poder fazer melhor do que você fazia. Então não é o tempo, querido, de mimimi, é o tempo de avançar. Lavar as redes não significa desistência, significa consertar, significa reparo. Tem que reparar a nossa vida. Sabe qual é o problema? Que muitas das vezes a gente quer reparar a vida dos outros. Nós precisamos reparar a nossa própria vida. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala sobre isso. Examinai o homem a si mesmo. Você já viu lá no Projeto Família, acontece isso direto, aqui eu não sei. Mas no momento da ceia, daqui a pouco vem fulano, pastor, por que fulano tomou ceia? Aí eu falo, vai tomar conta da tua vida. Não é verdade? Você está vendo se o outro está tomando ceia ou não. A gente tem que examinar a nós mesmos. O que tem que consertar? Eu me recordo de Lucas capítulo 15, daquela mulher que perdeu uma dracma. A palavra de Deus diz que aquela mulher, ela não desistiu da dracma. Ela perseverou. Ela acendeu a candeia. Repita comigo, acendeu a candeia. Isso fala do Espírito Santo, não tem como você achar nada no escuro. Depois ela varreu a casa, repita comigo, varreu a casa. Porque não tem como você achar um valor no meio do lixo. E ela procurou até encontrar, repita comigo, ela procurou até encontrar. Porque não podemos desistir daquilo que Deus não desistiu. Amém ou não amém? Então, querido, a primeira lição que eu aprendo é essa. A frustração da pesca anterior não pode me fazer desistir da próxima pesca. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é: a confiança em Jesus é a estrada que me leva ao sucesso. Repita comigo, a confiança em Jesus é uma estrada que me leva ao sucesso. Jesus falou para eles assim, olha, vão para onde as águas são mais profundas. Eles poderiam dizer, eu não vou, porque eu estou frustrado da pesca anterior. Mas Pedro confiou. Repita comigo, Pedro confiou.
E você também tem que confiar, querido. Nós precisamos confiar no Senhor. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, os crentes, os salvos, os justos, devemos confiar no Senhor. Dê um forte aplauso ao Senhor nesse lugar, querido. Nós precisamos confiar no Senhor. Meu irmão, que negócio é esse, irmão? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está sofrendo pra caramba, né? Nunca sofremos tanto. Irmãos, eu sei que os irmãos passam por prova, passaram aqui também. Lá a gente passou também. Eu via falando esses dias aí com a minha esposa. Eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? Que isso? Não questionando, mas falando para mim mesmo como homem. Mas, irmãos, a escolha é nossa. Se a gente, por causa da circunstância, vai parar, ou a gente vai confiar no Senhor como combustível para que a gente possa avançar. Eu me recordo quando meu pai se desfaleceu nas minhas mãos e morreu nos meus braços. E eu falei para mim mesmo, eu paro ou eu continuo? E no dia seguinte eu estava continuando e preguei no dia seguinte que eu sepultei ele. Porque se eu parasse, eu ia ficar na caverna para sempre. Mas eu entendi, querido, que a gente tem que confiar no Senhor, não só como as coisas estão dando tudo certo. A gente vai passar por aflições, a gente vai passar por situações adversas, mas deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz o seguinte, Jesus falando, no mundo tereis aflições, no mundo tereis gigantes, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também consegue vencer. Querido, nós precisamos continuar e perseverar. A primeira lição que nós aprendemos foi essa, que a frustração da pesca anterior não pode me fazer parar e desistir da próxima pesca. A segunda lição que nós aprendemos é que a confiança em Jesus é uma estrada que nos leva ao sucesso. Jesus falou para eles, ide para onde as águas são mais profundas. Queridos, se ali no raso eles não estavam conseguindo pegar nada, você vai para onde as águas são mais profundas sozinho? Você não vai. Você tem que confiar em alguma coisa ou em alguém. Amados, eles confiaram na palavra do Senhor e eles foram. Fala para o teu irmão, eles foram. Fale mais forte, eles foram. Então, querido, sabe o que acontece? É que tem um monte de gente que não vai e taca a pedra em quem está indo. Só que quem está indo está usufruindo daquilo que quem ficou e desistiu não vai conseguir usufruir. Amém ou não amém? Pegou essa chave? Em nome de Jesus? Então, querido, seu pacto não é com quem ficou, teu pacto é com aquele que você está olhando, saiu do barco e andou sobre as águas. Amém ou não amém? Então, querido, a palavra de Deus em Naum, capítulo 1, versículo 7 diz, e eis que Yahvé, o Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quantos nele confiam. Em quem você está confiando? Estamos vivendo um tempo de pandemia. Estamos vivendo um tempo, querido, que todo mundo passando por perda. Eu passei por várias. E eu não sei como vai ser amanhã, mas eu vou falar uma coisa para você. Confio sim na vacina, confio na ciência, mas amado, eu quero falar para você que eu confio no braço forte do Senhor, porque Ele não falha. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu e você, levanta a tua mão direita aos céus, nós confiamos no Senhor Jeová. Pode dar um forte aplauso ao Senhor aqui. Então vamos continuar. Ah, pastor, está tão difícil, está difícil para todo mundo. Não é isso que a gente estava falando? Está difícil para todo mundo, querido. Mas eu volto a dizer que Deus não tem pacto com desistentes. Deus tem aliança com os perseverantes. Então Pedro, ele confiou. E a terceira lição, querido, que eu quero falar com vocês aqui, é que a confiança gera obediência, e a obediência gera multiplicação. Fale para o teu irmão, a confiança gera obediência. E a obediência gera multiplicação. O texto vai dizer que Jesus falou para eles, olha, vá para onde as águas são mais profundas. Eles foram. Não basta só você confiar, que tem um monte de gente dizendo que confia. Querido, eu tenho líderes, eu tenho pastores. Pastor Ebenha que está aqui, que não me deixa mentir. Pastores do sobrenatural. E que chegou na época da pandemia, sobrenatural acabou. Irmãos,
Uns confiam em carro, os outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Eu sei, querido, que a gente passa por situações difíceis, mas em quem você tem confiado? A confiança gera obediência, e a obediência gera multiplicação. Vá para onde as águas são mais profundas. Eles foram, mas não bastasse isso, tinha que obedecer. Lançai as redes para o outro lado do barco, para o lado direito. Senhor, olha que coisa tremenda, Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas segundo a tua palavra. Ei, querido, a obediência não é para qualquer pessoa. A obediência aqui está falando da palavra do Senhor. Ele está dizendo, Pedro falando, que coisa linda, mas segundo a tua palavra eu vou obedecer. E quando a gente obedece segundo a palavra, as coisas passam a acontecer. Então, querido, eu quero dizer para você, passe a obedecer segundo a palavra de Deus. Porque quando tem a palavra, as coisas acontecem, querido. A palavra de Deus diz o seguinte: e no princípio era o verbo estava com Deus, e ela vai continuar dizendo, e o verbo era o próprio Deus, e ele vai dizer o seguinte: e tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito poderia ser feito. Exatamente isso que diz lá. Ou seja, ele estava desde o início. A palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a face do abismo. E o interessante é que o haja de Deus, a palavra de Deus, ela começou a provocar o sobrenatural. E aquilo que estava sem forma e vazia começou a tomar forma, e o Espírito começou a habitar na terra. Deixa eu falar algo para você em nome de Jesus Cristo. De repente você chegou aqui nesse lugar com vontade de desistir, mas não desiste. Lave as tuas redes, mas não vá embora, porque Ele está liberando uma palavra profética sobre a tua vida hoje. A terra pode até estar sem forma e vazia, mas o Espírito está pairando sobre a face do abismo. Então obedeça a palavra do Senhor, queridos. E a Bíblia diz que eles pegaram uma grande quantidade de peixe, a ponto de sozinho não conseguirem carregar. E o que eles fizeram? Eles chamaram os barcos vizinhos. Fale para o teu irmão, eles chamaram os barcos vizinhos. Deixa eu te dar uma chave que eu tenho ensinado lá na igreja. Enquanto o teu sonho tiver só você, Deus não vai fazer prosperar, e nem acontecer. Teu sonho tem que envolver outras pessoas. Quem está no teu sonho para provocar a Deus? E deixa eu falar algo para você. Enquanto você sonha os teus sonhos, Deus te abençoa. Mas quando você sonha os sonhos de Deus, Ele te patrocina. Então, querido, quer ser patrocinado pelos sonhos de Deus? Quer ser patrocinado por Deus? Passe a sonhar assim, para o alto, sonhando os sonhos de Deus. E é em nome de Jesus. Nós estamos começando, pastor, 2022 será o ano da, 2022 será o ano de. Não importa qual ano será. O importante é que os seus sonhos em 2022 tem que estar ligado com os sonhos dele. Porque enquanto estiver ligado só nos seus sonhos, ele pode até te abençoar. Mas quando estiver ligado nos sonhos dele, tiver ele nos seus sonhos, tiverem outras pessoas nos teus sonhos, ele vai te patrocinar em nome de Jesus Cristo. Amém ou não amém? E o texto diz, querido, que eles foram tão abençoados, que eles chamaram outro barco para ajudar. E os barcos começaram a afundar, sim ou não? Está aí na palavra. Eles começaram a afundar. Amados, preste atenção. A Bíblia diz que, por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viesse ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Tem gente que vai experimentar da colheita da tua semeadura, querido. Tem pessoas que te desprezaram, que você não tem a essência deles. Você tem a essência do alto. E você vai abençoar a si mesmo. Porque a sua essência é de abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Então, queridos, caminhando aqui, por causa da nossa confiança e obediência, Deus gera multiplicação. Abençoa aqueles que estão do nosso lado. Se prepare para viver, querido, através da perseverança, algo tremendo, uma colheita sobrenatural. Pastor, o senhor ainda está pregando sobre colheita? Que Deus que você serve? Meu irmão, a crise será uma plataforma onde Deus vai te levantar e te levar em lugares mais altos. Crise será uma oportunidade para você fazer aquilo que os outros não fazem. Crise será o momento de você semear e colher aquilo que você nunca colheu. Crise será o momento de você viver na vida aquilo que você nunca viveu. Então não peça a Ele para te livrar da crise. Peça a Ele para te dar força e perseverança para poder você vencer na crise. Porque você vai vencer porque Ele venceu.
Então dê um forte aplauso ao Senhor nesse lugar aqui, em nome de Jesus. E por último, deixa eu falar algo para você, que eu tenho que encerrar, este é um horário. Deus sempre tem um plano melhor do que aquele que imaginamos. Amém ou não amém? Fale para o teu irmão, Deus sempre tem um plano melhor do que aquele que nós imaginamos. Ei, olhe para mim. Amados, eles tinham um ofício. Qual ofício? De serem pescadores. A Bíblia diz que quando Jesus abençoou, os barcos estavam cheios. E de repente Jesus fala para eles o seguinte: olha, abandone o barco, porque agora vocês vão ser transformados em pescadores de vidas humanas. Pedro poderia falar para ele o seguinte: mas Senhor, agora a empresa está bombando, está tudo dando certo, eu estou comendo do bom e do melhor, agora vai dar certo. Meu irmão, deixa eu falar algo para você que eu falei no início. Não deixe seu ofício ser maior do que o teu chamado. Grave o que eu estou te falando. Não permita que o teu ofício seja maior do que o teu chamado. Você tem um chamado, amém? Quantos aqui tem um chamado de Deus, amém? Então, querido, obedeça esse chamado. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo. A partir desse momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia. Eles renunciaram a todas as coisas e seguiram Jesus. Eu estou lendo o livro lá, nós estamos vivendo uma proclamação, né? Cada ano tem uma proclamação. O ano da santificação, conforme eu disse para vocês, santidade é um estado, mas santificação um processo todos os dias. Você sai na rua, Deus, está difícil, mas vou continuar. Você está em casa, né? Com os filhos abençoados, com a esposa abençoada, Senhor, está difícil, mas eu vou continuar, eu quero me parecer com o Senhor. E eu estava lendo, a gente está lendo um livro lá lindo, chamado O Impacto da Santidade. Eu comecei a ler e a partir desse mês agora toda a liderança vai ter que ler, porque nós estamos no ano da santificação. E um dos autores, da proclamação aqui do autor, ele diz o seguinte: o mundo cristão necessita de um verdadeiro avivamento de santidade. Uma pessoa pode falsificar comportamento e identidade, mas não seu coração. Pode simular religiosidade, mas nunca santidade. Então, querido, o que nós devemos entender é que Deus tem um chamado para a nossa vida. E nesse ano de 2022, nós precisamos nos parecer mais com Jesus, andar mais com Ele, falar mais como Ele falou. E aí, querido, quando a gente buscar essa questão da santidade, da santificação, você pode ter certeza, querido, você pode botar um muro de 10 metros de altura aí na frente, que as pessoas vão perceber que tem algo diferente aqui dentro, elas vão querer pular o muro e vir para cá. Sabe por quê? Porque quando nós nos santificamos, a palavra de Deus diz que Ele fará maravilhas no meio de nós. Então esse ano, querido, é o ano de você romper, é o ano de você viver perto dEle, de ter intimidade com Ele e de comer aquilo que Ele tem preparado na mesa dEle. Então, não é tempo de desistência, é tempo de perseverança. Persevere. Ser santo não é fácil, mas a gente vai buscar santidade. E isso é individual. Isso tem a ver com você, não tem a ver com o outro. Pare de tomar conta da santidade do outro e passe a olhar para você. Como está a sua vida? A gente está com medo, querido. Sabe, eu estou com certo temor. Eu estava conversando com um irmão que está fazendo obra lá na igreja hoje. Eu falei para ele: cara, você já parou para analisar que verdadeiramente, mais do que nunca, a gente está com essa sensação que Jesus está voltando. Ele pode voltar para mim antes mesmo do previsto. Ele pode voltar para você. E eu falei: então o que a gente vai fazer? Vamos nos preparar, meu irmão. Vamos andar em santidade. Vamos buscar a face do Senhor. Sabe? E esse é o tempo. Persevere nele. Persevere sendo o que Ele te chamou para ser. Persevere, querido, em intimidade com Ele. E as coisas vão começar a dar certo. E por mais que não dê certo nesse mundo aqui, querido, preste atenção, vai dar certo lá na eternidade. Amém, amém. Já deu certo lá na eternidade. Então, querido, a gente está tão focado aqui que a gente se esquece para onde a gente vai. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós adoramos ainda agora com essa canção. E eu pedi os meninos para repetir. Sabe por quê? Certa ocasião eu ouvi o Davi Fernandes ministrando sobre esse louvor. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração.
E aí ele dizia o seguinte: às vezes a gente está tão voltado para os moveres que acontecem em nossas igrejas. É legal, domingo, sábado, redes, é algo fantástico. Eu sei que tem aqui, eu sei que tem lá. Mas quando a gente chega em casa, eu vendo ele ministrar, ele diz o seguinte: o nosso corpo insiste conosco em errar o caminho. É o tempo todo assim, é uma luta constante. Querido, preste atenção. Eu estava estudando hoje sobre os 3 estágios da santidade. O primeiro deles é o estágio inicial, quando nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu sou salvo, eu fui liberto do pecado. Depois existe o segundo estágio, que é o prosseguir, a caminhada. O tempo todo nós temos que caminhar. Esse estágio é da santificação. O tempo todo isso é um processo. E o terceiro e último estágio é o estágio quando nós chegarmos na glória e termos o nosso corpo glorificado. É quando a gente chegar lá onde não existirá nem planto nem ranger de dente. Então, querido, quando eu olho para esse tema perseverança, sabe o que eu vejo? É que nós devemos nos santificar, obedecer e viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Enquanto estamos aqui, nós já fomos salvos. Ele nos salvou, fomos libertos do pecado. Agora estamos no processo da caminhada, e esse processo é difícil, amados, mas não é impossível. E ele diz o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. A pergunta é: será que vale a pena você iniciar esse ano da mesma maneira que você terminou no ano de 2021? Eu cheguei à conclusão, me irritei comigo mesmo, que eu quero ser melhor do que eu fui. Eu quero perseverar em Cristo, mas eu quero romper, eu quero alcançar tudo aquilo que Ele tem preparado para mim. Eu não vivi ainda, e nem você viveu. E naquele dia será o terceiro estágio, o último estágio da santificação, da santidade, aonde nós vamos entrar para a morada eterna e termos o nosso corpo glorificado.